Então, já neste momento, iniciando a nossa gravação para o YouTube, meu nome é Roberto Antônio de Oliveira e eu sou um trabalhador do Centro de Estudos Allan Kardec, da cidade de Olambra. Iniciando os trabalhos da noite, a mensagem é de número 19 do livro Mensagens do Dia, a mensagem do dia. E esta mensagem é de número 19. Desculpe, a autora é a Sheila, espírito, né? E o nosso querido médium, Cleito Levi, foi o mensageiro, né? E a mensagem tem por título Selecionar Pensamentos. Não permitas que pensamentos infelizes criem raízes em sua mente. A vida não se resume aos problemas que defrontas neste momento. Acima deles, sorriem para ti inúmeras oportunidades de progresso espiritual. Basta que confies em Deus e faça o melhor ao teu alcance. Por isso, aprende a selecionar os pensamentos que te visitam, como quem separa as sementes sadias para cultivar o solo da alma. Confiando e agindo no bem, encontrarás forças para que floresça em ti a harmonia e a saúde, o amor e a luz. Esta mensagem, queridos irmãos e queridas irmãs, elas dizem respeito a cada um de nós, porquanto as ondas, em forma de pensamentos que nos assaltam, convidam-nos todos a selecionar. Então, que neste momento, selecionando os melhores pensamentos e reunindo o que temos de melhor, nos apresentamos diante de Deus, para que possamos, a seguir, na mensagem que será trazida para nós, entendermos o significado, o propósito e, sobretudo, que nós sejamos os primeiros destinatários delas e, uma vez entendendo-a, aplicá-las na nossa vida de relação, ampliando os horizontes das nossas virtudes. Que assim seja. Desculpem, a voz está um pouquinho atrapalhada hoje, né? Mas vamos conseguir. Então, hoje, eu tenho uma provocação para vocês. Imagine que eu seja o gênio da lâmpada. Pergunto-lhes, que queres que eu faça? Já pensaram? Ok. Então já temos um propósito para iniciar a fala da nossa noite. Cada um está com um desejo aí. Eu quero que você faça-me isto. Nós temos esta pergunta numa passagem do Evangelho registrada pelo evangelista Marcos, lá no capítulo 10, versículos 46 a 52. E eu vou pedir permissão para ler em toda a sua inteireza essa passagem, e eu vou grifar algumas frases da mesma para ampliarmos essa mensagem, esse entendimento, né? Buscarmos o propósito delas. E assim o evangelista registra. Saiu ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão também. Bartimeu, o cego,
filho de Timeu, estava assentado junto do caminho. Assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus. Seguiu a Jesus pelo caminho. Então vemos aqui que o personagem central, Bartimeu, ele era cego e que ele andava mendigando pelas ruas e caminhos em busca de meios de subsistência que pudessem suprir-lhe as mais prementes necessidades materiais. Meios de sobrevivência, né? Então ele era, na literalidade do fato, aquele que mendigava. Mas também coloca-se que ele estava sentado junto do caminho, à margem do caminho, né? Então, quantas vezes nós nos assemelhamos a esse mendigo? Muitas vezes os recursos ao nosso alcance e nós preferimos ficar assentados, aguardando. Neste caso, o óbolo, a comiseração do público. Porém, mergulhados na carne, e aí falamos de nós encarnados ou até fora dela, os desencarnados, nós somos muitas vezes esse próprio mendigo de Jericó, às margens da estrada comum, que é o nosso roteiro evolutivo. Chama-nos a vida, ou seja, nós somos provocados à evolução. Porque, queridos irmãos e queridas irmãs, se existe uma fatalidade, essa é da perfeição. E não sou eu que digo. Jesus é quem diz. A única fatalidade. Porque o resto poderá ocorrer ou não. Poderemos viver um pouco mais ou reencarnar durante um determinado tempo, a mais ou a menos. Porque sabemos que a vida é uma só, uma correção, porque não podemos confundir vida com existência. E essa última são caudatários de experiências que nós sempre temos à nossa disposição, mercê à misericórdia divina. Obrigado, Leila. Tem um chazinho quente aqui, é para melhorar a rouquidão. Mas então essa vida que nos chama, ela é estuante de movimento, de trabalho, e solicita tão somente de nós que nós abençoemos a luz do conhecimento. Estudar, experimentar,
uma vez conhecendo, uma vez estudando e entendendo, colocar em prática. Isso nos faz crescer também em virtudes. Mas nós geralmente permanecemos indecisos, ou pelo menos achamos mais interessante adiarmos esta oportunidade. Eu, em determinada feita, conversando com uma pessoa, e ela era descrente, assim, era chamada ateia, né? E ela dizia assim, olha, mas vocês espíritos têm uma teoria fantástica. Eu falei, teoria? Para nós é uma realidade. Ah, tudo bem, dê o nome que quiser. Mas eu acho bacana porque tem sempre uma outra oportunidade, né? Deus é tão bom, eu falei, misericordioso, magnânimo. E ele falou assim, então eu vou curtir a vida. Porque eu vou ter outra oportunidade. Eu falei, pois é. Mas lá atrás você já disse a mesma coisa. Então você está tendo uma mesma chance, mais uma chance. E a oportunidade, ela vai escasseando, porque é da lei. Então, muitos destes, né, que assim se pronuncia, não têm a coragem de marchar para a realização elevada, dos objetivos maiores da vida que nos cabem atingir. Agora, Bartimeu, Bar, em hebraico, significa filho, filho de Timeu. Mas o Bartimeu dessa história, ela simboliza a nossa caminhada evolutiva. Vocês concordam? Porque inicialmente é a sua situação, sentado à beira do caminho e ainda cego. Cego porque a realidade às vezes é chocante, falando assim de uma maneira simbólica. A realidade às vezes nos impacta. Então nós preferimos ficar cegos, recusar uma mensagem, uma realidade que nós negamos. É um mecanismo de defesa ou de acomodação, não sei. Mas fato é que quando estamos assentados é o primeiro momento. Mas se a nossa caminhada é evolutiva, nós teremos que nos levantar, né? Então, muitas vezes permanecemos, isso aí já é um descuido nosso, indiferente às leis da vida e aos chamamentos do Cristo. Quantas vezes o Cristo nos chamou? Recordam-se? Vamos mudar em termos para a temporalidade. Ao invés do número de vezes, há quanto tempo ele nos chama? Há 2000 anos. E quem falou acertou. Então é por aí. Então esses chamamentos, tal como nós, aquele Bartimeu, ali estava. Porém, ele desperta. Observem a sabedoria dos evangelhos. Quando ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava querendo de Jesus, que era da descendência do rei Davi, aquele óbolo, aquela atenção. Por isso ele solicita, ele roga por misericórdia. Ele era cego e era destinado a esmolar a de eterno. Porém, vendo Cristo, vendo entre aspas, porque situemo-nos no lugar de Bartimeu. Ele está sentado à beira do caminho, à margem da estrada, e de repente tem vozerios, burburinhos, e ele indaga de alguém mais próximo, mas o que é que se passa? O que é que está ocorrendo? O outro, identificando nele a cegueira, porque ele estava com uma capa. Então fala assim, olha, é o Mestre, Jesus, é o Cristo, vem passando. É o Messias. E aí ele começa a bradar, porque ele já tinha ouvido falar
ouvido de outras vezes, outros contam. Então ele sabia que ele poderia. Se Jesus o quisesse, ele poderia ver. Então ele saiu da sua inércia, de sua indiferença e clamou pelo Cristo. Quantas vezes nós, estando numa situação parecida com a do Bartimeu, nós nos recusamos porque temos antolhos pior do que a cegueira de Bartimeu e que nos impedem de rogar pela misericórdia, pelo carinho, pelo apreço de Deus. Mas Jesus era o seu representante naquele momento. Ele disse que era o enviado do Pai. Ele, Jesus, o afirmou em diversas vezes, em várias situações. Pois bem, e o que nos impede de rogar? Às vezes a dor tem que bater muito forte, né? É o orgulho. Para dobrar esse orgulho, a necessidade de muitas dores ainda. Mas no caso do Bartimeu, esse gesto simboliza a iniciativa própria, ou seja, o acionamento da vontade para buscar a consciência de si mesmo. E movimentando todas as suas potencialidades, clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que é que vai acontecer a seguir? O ruído daqueles que estão à nossa volta. A repreensão, o deboche, o escárnio, a maledicência. Porque diz o texto, muitos o repreendiam. Gente, aqui eu vou fazer um comentário à margem. Porque muitas vezes nós buscamos as instituições religiosas nos momentos em que a dor machuca mais. E aqueles comensais, os glutões, os companheiros de libações alcoólicas e do tabaco, apreciadores da buena vita, então eles, mas o quê? Você é trouxa? Perdendo seu tempo? O que você vai conseguir lá? Aqui, ó, e mostra ali a bolsa cheia de dinheiro. Isso aqui é o que resolve. Então, de alguma forma, próximos ou distantes de nós seremos repreendidos, censurados. O evangelista Marcos fez um retrato daquela realidade, daquele fato, e assim narrou. Outros evangelistas dizem que aqueles que repreendiam Bartimeu, o cego Bartimeu ou o cego de Jericó, conforme os registros evangélicos. Dizia assim: não incomode ao mestre, os seus gritos estão incomodando ele. Aí vem um fato bacana. O que ocorreu? Disse quem? Quem disse? Jesus. Que o chamassem o cego. Olha que interessante. Vamos nos ater ao texto. Jesus, neste caso, se detém. Então, ele detém a sua marcha, solicitando que conduzissem a ele aquele que o chamava. Ora, alguns perguntariam, mas Jesus não poderia ir a ele? Claro. O que o mestre não podia? Que não tivesse feito. Mas aí vem a pedagogia. Esta é a pedagogia prática do nosso Mestre Jesus.
Lembram-se daquela recomendação: buscai e achareis? Então ele se detém, ele fica parado, portanto, e aqueles que estavam à volta dele vão ao Bartimeu para passar a mensagem do Mestre. Então veja-se também que o Cristo não age diretamente. Ele faz uso de intermediários para chegar a Bartimeu. Vamos imaginar nossa sociedade. Somos conhecedores do Evangelho do Cristo. Já nos reconfortamos. Estamos, entre aspas, resolvidos. Mas e quantos por aí que não estão? Quantos Bartimeus existem aí? À margem do caminho? A maldizerem-se? Então, quando Jesus disse, chamem-no, ele está usando intermediários. Então, esses intermediários, meus irmãos e minhas irmãs, podemos ser todos nós. Aqueles que de boa vontade divulgarem a sua palavra e, sobretudo, a exemplificarem. Seremos, neste contexto, e já o somos a partir de agora, os verdadeiros voluntários do Cristo e da sua mensagem. Por isso que nós insistimos, divulguem, compartilhem. Hoje, com essa ferramenta que nós temos à nossa disposição, vamos utilizar também aqui a pedagogia paulina, a sabedoria paulina, como Paulo fez. Utilizava-se das igrejas, das sinagogas, para fazerem dali pontos para a divulgação da mensagem do Mestre. Agora diz o texto que ele, Bartimeu, lançando de si a sua capa, a gente fica se perguntando, fazendo uma leitura superficial. Ora, mas será que estava chovendo? Pelo visto não, porque a multidão seguindo seria com um tempo firme. Ou então estaria muito frio? Talvez não, senão ele não estaria sentado ali e outros transitando. Esta capa era a capa cedida pelas autoridades romanas, pelo pretor de Roma, na Judéia, e para que fornecesse-se esta capa, para aquele que pudesse viver de esmolas, se pagava um tributo. Isto é um esclarecimento. Então representava esta capa uma autorização dada pelos dominadores, os romanos. Agora veja bem. Então, no lançar de si, quer dizer, lançar para o lado a capa, é dizer, agora eu não preciso mais esmolar. O Cristo vai atender-me. É um simbolismo muito forte. E quanto a nós? Quantas vezes nós falamos assim, olha, eu vou orar, tá, mas eu não acredito, não. A ciência médica já deu a última palavra. Ou então eu tenho uma dificuldade de monta. Eu tenho um destino, estou a caminho, mas eu não tenho os recursos necessários para chegar ao meu porto. Mas Bartimeu não. Ele tinha convicção. Então ele lança fora aquela capa. Não vou mais precisar esmolar. Este é o simbolismo. Agora vem um momento clímax. Ele se põe diante do Mestre. Agora, aquela pergunta muito fácil, mas será possível? Eu não sei quem era mais cego, porque tem muitas tiradas irônicas aí sobre os textos evangélicos. Mas quem era cego ali era Jesus ou era Bartimeu? Porque Jesus fala assim, que queres que te faça?
Ora, quem está cego quer o quê? Ver. Quem está aleijado, paralítico, quer o quê? Quer andar. E quem está mudo quer falar, quer recuperar a voz. Mas não. Mais uma vez a pedagogia. Porque veja bem, quantas vezes nós não sabemos o que queremos. Lembra daquela brincadeira no início, o gênio da lâmpada? Você tem quantos desejos? Aí eu tenho centenas, mas você vai ter que escolher, não está centenas, vai ter que escolher um. Só vou te fazer. Atender um pedido. Então, à frente daquele dispensador magnânimo, Jesus, que é o dispensador dos bens divinos, né? E recebendo liberdade tão ampla, o que o Bartimeu, aquele pedinte sincero, responde? Apenas isto. Senhor, que eu veja. É maravilhoso. Que eu veja. Porque há muitos que apoiam-se na própria doença para alegarem-se incapazes. Então, quando Jesus faz essa provocação, ele se declara: eu quero ver, porque não ficarei mais dependente. É uma leitura apropriada, né? Agora aqui tem um fator preponderante no final do Evangelho. Porque ele, quem? Bartimeu, viu. Ele logo viu. Mais importante, ele seguiu a Jesus. Ora, então mudou tudo. Quantas vezes nós somos beneficiados? Alguém ora por nós. E tantos há que oram, pedem, imploram, clamam aos céus a nosso favor, que acabamos sendo beneficiados naquela nossa demanda, no nosso pedido. E uma vez recuperada a saúde física, e aí o que fazemos? Voltamos à mesma vida de devassidão, de descuidos, de exageros, de extravagâncias. Bartimeu não. Ele optou por seguir a Jesus, o seu benfeitor. Então a cura para Bartimeu, ela estendeu-se para além dos limites físicos. Por que digo isso? Porque Jesus foi bem enfático. Jesus não assumiu a paternidade da cura. Ele apenas ordenou. Mas ele afirma: a tua fé te curou. A tua fé. Isso é muito importante. Tem um peso significativo no processo, na elaboração da nossa cura. Muitas vezes pedimos maquinalmente, mas não objetivamente. A fé não está dentro do processo. E não somos atendidos. Alguns até duvidam. Assim, se ficar bom, eu vou acreditar. Eu passarei a seguir, eu mudarei. Mas ele já colocou uma premissa da dúvida. Tipo assim, me dê a prova e eu acreditarei. O que é um erro. Porque nem sempre nós mudamos as nossas convicções, fazemos um giro de 180 graus no calcanhar, mudando o nosso roteiro de vida, abandonando a maledicência, a concupiscência, o deboche, a crítica, o sarcasmo, se não nos empenharmos, se não houver
a intenção de o concurso do selecionar pensamentos, conforme a leitura inicial da página. Se não tivermos esse cuidado, não usarmos esse critério, a fé estará ausente do processo. Por isso Jesus foi enfático. A tua fé te curou. Então Jesus não só liberou o ex-mendigo da cegueira física, como também o investiu na libertação de sua alma. Daí, aquela mudança foi seguir o Mestre. Temos alguns minutinhos ainda, mais 3 minutos precisamente, e eu vou compartilhar com vocês uma história verídica, narrada no livro As Cirurgias Espirituais, de Zé Arigó. Narra a Leida Lúcia de Oliveira, autora, e que trabalhou com um médium de Congonhas durante muito tempo. E ela ainda está entre nós. Que doentes dos mais variados matizes acorriam a Congonhas do Campo. E ela disse que o que ela viu ficou preso na retina da sua memória. Obrigado, Leila. Ela narra que uma senhora ainda jovem foi ter com o médium, que é esse livro aqui. Cirurgias Espirituais, de Zé Arigó. Resumidamente, ela conta que uma senhora jovem, moça, já quase noiva, foi ter com Arigó e contou-lhe o que a incomodava. Era um terceiro olho. Esse terceiro olho ficava na nuca. Ela tinha os cabelos longos, então disfarçava. Porque ela foi muito honesta. Ela disse, eu não me permitirei casar com ele, senão ter que contar-lhe. Mas eu queria saber se eu poderia ficar livre desse incômodo, que era um terceiro olho. Imagine, o olho perfeito, via tanto quanto os 2 olhos da face, só que esse era na nuca. E ele, o Dr. Fritz, através do médium Arigó, diz-lhe, não tenho como liberar você disso. Lembre-se que esta opção foi sua, porque em reencarnação passada, você descuidou de seu filho e ele encaminhou-se para a violência, para a degradação moral e para o suicídio. Porquanto você declinou do papel de mãe, descuidou-se, deixava ele entregue aos cuidados de terceiro e às vezes de ninguém, e você ia para os seus afazeres, e frequentemente para uma vida de prazer. E você rogou, implorou, que acabou lhe sendo concedida a bênção divina, de você vir com um terceiro olho, para você vigiar mais os seus atos e assumir as responsabilidades que lhe competirem. Quanto ao seu noivo, era o seu filho na reencarnação passada. Conte-lhe e ele entenderá. E assim ela o fez. E 1 mês depois, aproximadamente, volta a Congonhas, já com o noivo, para agradecer. E tempos depois,
viria pelo correio convite para o casamento, com uma carta de agradecimento. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, não é suficiente ver. É suficiente, tal como é necessário, tal como selecionar pensamentos, selecionar o que vemos. E assim, que essa mensagem, o cego Bartimeu, seja para nós também um roteiro a seguir, porque a nossa estrada de Damasco está plena de boas recomendações. Que sejamos nós os autores da nossa evolução. Não depositemos nas mãos de ninguém, mas quando necessário, roguemos a Jesus, Mestre de todos nós, e as portas, os caminhos e as soluções surgirão. Uma boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela audiência.